Vamos falar um pouquinho sobre a China, né? O Nelson de Sá, que chegou recentemente aqui no UOL, ele estreou nessa semana uma newsletter, como a gente chama, que é uma coluna, na verdade, que você pode receber no seu e-mail, você encontra também na página do UOL. E o objetivo dessa newsletter, muitas vezes, é a gente abrir as nossas mentes e se conectar com coisas e até coisas mais saborosas. E é muito interessante porque o Nelson vive na China já há algum tempo e tem um olhar bem interessante sobre o que está acontecendo na China neste momento. Ele abre falando, inclusive, essa newsletter dele, se a gente puder abrir aí, ó. A bandeira vermelha da China pode estar fincada na Lua em 3 anos. Será? Vamos lá, Nelson. Qual vai ser o objetivo dessa sua newsletter? O que você traz nessa primeira? E como é que é viver na China, né? Bom, sim, a ideia da newsletter é essa, né? É retratar um pouco como é o cotidiano, digamos, na China, as experiências que tem alguém, um brasileiro morando na China, um jornalista brasileiro morando na China. E essa primeira é um pouco um retrato disso. Um mês atrás eu fui para uma das bases de lançamento de foguetes aqui, no deserto de Gobi, e acompanhei. Foi muito revelador para mim, muito interessante no sentido de, enfim, ver de perto o nacionalismo, o orgulho nacional chinês, do progresso deles no programa espacial. E foi também interessante por ouvir do comandante da missão e dos diretores da missão em entrevistas que a China pode ter o seu primeiro voo tripulado para a Lua já em 2029, o que é realmente muito perto. E há no momento uma corrida entre a China e os Estados Unidos, uma nova corrida espacial. Os Estados Unidos estão nesse momento bem para trás. Eles estão tentando retomar um programa espacial que eles basicamente abandonaram por décadas nessa altura. E enfim, houve uma sessão, inclusive, no Congresso americano esses dias falando exatamente isso, que eles acreditam que a China vai chegar antes do que eles vão conseguir voltar à Lua. Mas, enfim, é uma nova corrida e os chineses estão bastante orgulhosos. Foi muito curioso acompanhar as crianças assistindo. Enfim, de maneira geral, há um nacionalismo crescente hoje aqui na China, devido aos avanços, sobretudo em tecnologia, em economia, que eles tiveram. E é isso um pouco o retrato que eu tento dar ali nessa primeira newsletter, mas a ideia é abrir o leque e falar um pouco de comportamento. Enfim, eu pretendo falar de coisas como, por exemplo, eu acabei de me mudar, eu acabei de chegar aqui, estou morando num Hutong aqui em Pequim e pretendo falar disso proximamente. Hoje nevou pela primeira vez, então coisas assim. Muito bom. Vai sair toda quarta-feira, né, a sua newsletter, não é isso? Toda quarta-feira saem Isso, é isso novidades, mesmo. que é o dia, inclusive, que ele está conosco ao vivo aqui no nosso All News. A gente